E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bom? Professor Márcio aqui mais uma vez, continuando os conteúdos, né? Hoje vocês receberam os slides, né? Hoje mais cedo com os conteúdos do assunto conditionals, né? Que no livro está aí na página 403, né? Que obviamente é o mesmo conteúdo que você vai ter aí nos slides, né? Então, nos slides que eu estou acompanhando aqui do meu lado esquerdo, que eu estou com o computador e aqui estou com o livro também para facilitar. Primeiro, você tem aí o slide de introdução, né? Conteúdos da aula, first, second e third conditional. Então, essa parte de condicionais, obviamente, ela é dividida dessas três formas, né? Primeiro, segundo e terceiro condicional. Então, já no primeiro slide aí, ou então no começo aí da página 403, né? Para quem está acompanhando pelo livro, ele já começa aí descrevendo da seguinte forma: sentenças condicionais são estruturas usadas para se falar de situações que dependem de certas condições para se realizarem. Então, ele está dizendo que para uma ação acontecer, né, uma outra tem que ter acontecido antes. Né? Uma está dependente da outra. Então, já nessa primeira imagem aí, né, descrevendo o first conditional, você tem duas crianças, né, um menininho mete o pé na bola ali e ela acaba quebrando um espelho. E a menininha acaba falando: If you break a mirror, you'll have 7 years of bad luck. Ou seja, se você quebrar um espelho, você terá 7 anos de azar. Então, logo abaixo dessa imagem, você tem aí, ó, condição e resultado, né? Essa tabelinha aí explicando essa frase dessa forma, né? Então, você tem uma frase no condicional, que em inglês a gente chama de if clause, né? Que é a cláusula que contém o if, que contém a condição, ou seja, que é a cláusula principal, né? E você tem o resultado, né? Do outro lado, que é a cláusula subordinada, né? O principal subordinada, que em inglês é if clause e main clause, né? Obviamente, se ela é subordinada, é porque sozinha ela não faz sentido, né? E a principal, obviamente, ela faz sentido por si só. Então, no caso, a principal, ela nunca vai estar com o if, né? Ela sempre vai ser a subordinada que está com if, porque, ó, if you break a mirror, vírgula, se você quebrar um espelho, vírgula, isso por si só não faz sentido. Depende de uma outra coisa para essa frase continuar, né, para ter um sentido. Agora, you'll have 7 years of bad luck. Você terá 7 anos de azar. É uma frase, né? Vai depender do contexto também, obviamente, para você dizer isso, mas já é uma frase que por si só faz sentido. Então, a cláusula que tiver o if, ela é a if clause, né? Ela é a cláusula subordinada, e a outra que traz o resultado, ela é a principal. Então, basicamente a gente tem uma fórmula aí, né? If plus present simple, ou seja, o if, mais o presente simples, e a cláusula do resultado, você tem o will mais o verbo na sua forma base e o complemento no final. Então, vocês vão ver que a gente sempre é a parte mais simples aí, né? Que ele vai entregar para a gente sempre uma fórmula, né? Então, a fórmula do primeiro condicional é essa. A cláusula com if vai ser o if mais o present simple, e a cláusula principal vai ser o com will e o verbo na sua forma base, né? E depois um complemento no final. Então, if you break a mirror, you'll have 7 years of bad luck. Se você quebrar um espelho, você terá 7 anos de azar. Então, letra A. O garoto quebrou o espelho? Sim, dá para ver que o espelho está tudo estraçalhado aí, né? Letra B. Para a garota, os 7 anos de azar são uma possibilidade real? Sim. Então veja que normalmente você vai usar o first conditional para essas questões que são possíveis de acontecer, né? Que são muito prováveis que aconteçam. Como ele quebrou o espelho, segundo ela, que acredita nessas coisas, então ele muito provavelmente vai ter agora os 7 anos de azar, né? Segunda parte aí, que vai estar no segundo slide, né? Second conditional, segundo condicional. Então,
Mais uma vez os mesmos personagens, né? Só que agora ela vai dizer ali, ó, If I broke a mirror, I'd be in panic. Se eu quebrasse um espelho, eu estaria em pânico. Então você vê que agora ele traz na cláusula com if, né? O verbo agora está no passado simples. E na cláusula com resultado, que é a cláusula principal, você tem o would mais a forma base. Então, se antes a gente tinha o presente simples e o will, né? Agora a gente tem o passado simples na cláusula com if e o would junto com o verbo na sua forma base. Então, if I broke a mirror, se eu quebrasse um espelho, I'd be in panic, eu estaria em pânico. Então, ele faz outras perguntas ali embaixo agora. A menina quebrou o espelho? Não, quem quebrou foi o garoto ali na imagem acima. Ela está em pânico? Não, não foi ela que quebrou, não é ela que vai ter 7 anos de azar, então ela está de boas. Letra C. A menina está se referindo a uma situação passada ou presente? Então, é uma situação presente, aquilo ali acabou de acontecer, né? Podemos dizer, então, que o exemplo se refere a uma situação real ou hipotética. Então, obviamente, é uma situação hipotética. Primeiro, porque não foi ela que quebrou. Ela falou se eu tivesse quebrado, né? Ou se eu quebrasse o espelho. Não foi ela que quebrou. Então, quando você vai falar de uma coisa que é hipotética, né? Que para essa coisa hipotética acontecer, né? Uma outra... aliás, para uma coisa acontecer, uma coisa hipotética deveria ter acontecido antes, que nesse caso seria ela entrar em pânico. Ela não entrou em pânico porque ela não quebrou o espelho. Então tudo isso daí é tudo baseado numa hipótese, né? Então essa é a parte aí do second conditional, lembrando então sempre da fórmula, né? Da formulazinha que a gente tem que seguir. Então, essa daí no caso vai ser o if mais o simple past, né? If I broke a mirror, que na tradução do português vai ser se eu quebrasse, né? Vai ser no sentido do condicional. Se eu quebrasse um espelho, né? I'd be in panic. Eu estaria em pânico. Então a cláusula principal vai ficar com o would mais a forma base do verbo. E a terceira parte, que está na próxima página, antes disso ele traz uma dicasinha aí, né? Em unreal conditionals, no presente, utiliza-se o verbo to be sempre na forma were para todas as pessoas. Unreal conditionals são condicionais irreais, né? Que não são reais. Então, if he were my friend, I'd help him with the homework. Se ele fosse meu amigo, eu ajudaria ele com o dever de casa. Mas ele não é meu amigo, então essa é uma situação irreal, que não tem a ver com a realidade. E depois, a forma was é usada informalmente para a conversação. Então, if he was my friend, I would help him with the homework. Se ele fosse meu amigo, eu ajudaria ele com o dever de casa. Então, o mais indicado aí é você usar o were. Por mais que o passado normalmente, né, he was ou she was, nessa condição aqui, né, para falar de condicionais, você vai usar o were. Né? O was ele é usado informal na conversa, né? Ou seja, ele não segue ali a forma culta. E por último, temos o third condition, né? O terceiro condicional. Então ele vai dizer agora, o menininho traz aí a frase: If you had broken the mirror, you would have cried. Se você tivesse quebrado o espelho, você teria chorado. Então o que ele diz aí agora? Condição. Mudou mais uma vez o tempo verbal na cláusula com if, né? Vai ser o if agora mais o past perfect. If you had broken the mirror. E a cláusula principal vai ter agora o would mais o have mais o particípio passado do verbo principal. Então, you would have cried. Então, se você tivesse quebrado o espelho, você teria chorado. Basicamente, o contexto é esse. Então, a menina quebrou o espelho, embaixo aí letra A. Quebrou o espelho? Não. Ela chorou? Não. O menino está se referindo a uma situação passada ou presente?
uma situação no passado. Se você tivesse quebrado, porque foi ele que quebrou, né, antes. O exemplo se refere a uma situação real ou hipotética, obviamente hipotética, porque não foi ela que quebrou o espelho. Então, por último, ele vai dizer ali embaixo, não se esqueça de que o past perfect é formado por had mais o particípio passado do verbo principal. O past participle é a forma verbal encontrada na terceira coluna em sua lista de verbos irregulares. No caso de verbos regulares, a terminação se faz em ed. Então, quando vocês sabem disso, né? Quando explicando, se vocês estiverem estudando os verbos irregulares, tem lá infinitivo, passado simples, particípio passado, né? A última coluna. Então, é essa que você vai utilizar sempre no past participle, né? Então, basicamente é isso. Agora, nas páginas 405, 406, só até 406, essas duas páginas é só de exercício, tá? Que estão aí também, obviamente, nos próximos slides. Então, façam aí com calma, né? Ele pede aí, complete com as palavras a seguir, né? O primeiro exercício. Você vai dizer aí qual delas aí que descreve corretamente cada um desses tempos, né? First conditional, second conditional, third conditional. Depois, o próximo exercício, no workout. Challenge, indicate whether the sentences are real or unreal situations. Take the correct box. Então, desafio, indique se as sentenças são reais ou irreais, né? As situações. Então, você vai marcar ali, se for real situation, um check nessa primeira coluna. Se for unreal situation, né, check na segunda coluna. Então, você tem aí da letter A até a letter H, várias frases para você analisar. Próximo slide tem o exercício number 2, onde ele diz, finish the following sentences using the first conditional to talk about real situations. Use verbs from the box below. Two options won't be used. Então, termine as seguintes sentenças usando o primeiro condicional para falar sobre situações reais. Use verbs from the box below. Use os verbos dessa caixinha aí abaixo. Duas opções não serão usadas. Então, ele colocou duas aí para confundir vocês, né? Porém, o restante vai ser usado. Então, você tem aí 6, né? 2, 4, 6, 8. Você tem 8, na verdade. Buy some CDs, take a picture. Go to the movies, travel around. Help, blá, blá, blá. Então, 8, né? Mas vocês vão utilizar somente 6, porque 2 ele colocou aí para confundir. Isso na página 405. Depois, na página 406, você tem uma charge aí, né? Read the comic strip below and answer the questions. Ler a charge e responder as duas perguntas. 4. Number 4. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in parentheses. Preencha, né, os espaços com a forma correta dos verbos em parênteses. As sentenças estão no segundo condicional. Então, veja o exemplo, porque ele está dizendo aí que elas estão no second conditional, né? E a última, as sentenças abaixo contêm erros relacionados ao terceiro condicional. Identifique e corrija, para você corrigi-las, né? Então, vejam aí, porque a number 5 é somente no third conditional, que é o terceiro condicional. Então, analisem aí direitinho cada uma das frases para você corrigi-las. Então, basicamente é isso, pessoal. Nesse conteúdo, todos os exercícios, né, e a parte de explicação, tudo tirado aqui do livro de vocês. Então, tá tudo aí no slide que vocês já receberam. E agora o vídeo aí com as explicações. Qualquer dúvida, entrem em contato com quem encaminhou para vocês, que eu acho que é a Jéssica Morena, né? Então, qualquer dúvida, peçam aí para ela entrar em contato comigo para eu poder sanar essas dúvidas, ou mesmo por e-mail, para onde vocês me mandam a atividade. Podem me perguntar se tiver alguma dúvida, que eu auxilio vocês por lá, tá bom? Então, é isso por hoje. Tchau, tchau.